Bom dia, pessoal. A gente sempre usa o esporte, às vezes, como modelo para a vida, né? Vê o Messi, que já ganhou 28 títulos, os mais importantes, e chega na seleção, às vezes tem um bloqueio. E eu fico pensando no aluno, né? O aluno, às vezes, ele pega um concurso e ele fala, eu quero esse, às vezes não é esse que está ali direcionado para ele. E alguém vai dizer que o Messi não tem capacidade? Ele é um monstro jogando, né? Resolve o jogo. E chega, às vezes, na hora, alguma coisa, pressão que a Argentina deve colocar nos ombros dele, a questão de ser igual ou não, melhor que o Maradona. Isso eu não vou discutir aí as questões que podem levá-lo a não ter o mesmo desempenho. Então, pensa em você, né? Às vezes você não está no melhor dia e você não pode desanimar isso aí. Outra coisa, não é porque ele não ganhou o título ontem, né? Mais um ontem, que eles tiveram possibilidades que não possa acontecer. Então veja, né? É bom quando você pega uma pessoa que é super capacitada e às vezes não consegue alcançar um objetivo para você pensar na sua vida. Que na sua vida às vezes é assim, às vezes você está preparado e não passa no concurso. Mas como é que eu não passei nesse concurso? Então, e às vezes num dia que você está um pouco abaixo, você consegue passar. É incrível. Não tem essa... Eu vou dizer com honestidade para você, eu passei no concurso do Ministério Público quando eu sabia menos, eu acho. É verdade. Eu estava mais relaxado. Porque eu fui para um concurso assim que eu achava que sabia tudo. E eu creio que sabia bastante. E eu acabei não passando. E depois lá na frente, 2, 3 anos depois, quando eu estava mais relaxado, acabei passando. E eu, no meu modo de ver, eu sabia menos naquele momento. Sei lá, a vida tem os seus caminhos. Quero que você saiba disso, né? Não é tão retilíneo como a gente imagina, né? Não vai acontecer 2 mais 2, nem sempre serão 4 na vida da gente. Quando menos você está preparado, às vezes, ou está num estado de espírito diferente, talvez aconteça. Quando eu fui fazer o segundo concurso, eu estava tão bem colocado, eu era gerente do Banco Brasil. Então eu falava assim comigo, se eu não passar, tudo bem. Então, aí se eu não passar, tudo bem, tirou toda a carga. Percebe? Então aí eu tenho a impressão que isso me ajudou. Tirar um pouco a carga, porque eu não estou aí dentro de cada um de vocês, mas eu passei tudo isso, né? Não é? Família, às vezes tem pessoas bancando você, pode ser que as pessoas nem estejam cobrando, mas você está se cobrando, não é assim? Nossa, é um momento horrível, eu sei disso, mas você não pode fazer com que isso, né, seja uma carga enorme para você poder transpor no concurso, lembre disso. O concurso não é só saber, é estar num bom momento. Estar num bom momento é importante, entendeu? Porque se você está bem, você está entre A e B, você tem discernimento, você está tranquilo para decidir, você decide se tem um bom senso mais apurado. E se você está fora de eixo, você acaba escolhendo a errada. E às vezes 2 questões decidem a sua vida. É assim ou não é? Então pense nisso, né? Não é só o saber, não é só o conhecimento que te leva lá. Tem tantos ingredientes. E eu tive, assim, amigos que sabiam muito e não passaram, né? Você vê, porque viviam um estado interior, assim, desgraçado. Por mais que eu falasse, eu falava, mas o que faz você não passar é o seu estado, não é o seu conhecimento. Mas às vezes não adianta, né? Então sempre faça reflexão no meio do caminho, da sua vida, do seu momento, para te ajudar. Vamos voltar aqui? Responsabilidade civil ambiental, né? Na aula passada nós fizemos aquela introdução, falando do direito de propriedade, falamos da legislação e terminamos dizendo que a responsabilidade é objetiva e solidária. Isso é importante, principalmente no Ministério Público, pessoal. Porque o Ministério Público, quando ele vai propor uma ação, ele trabalha de forma pragmática, ele escolhe aquele que tem dinheiro, hein? Saiba disso. Às vezes a gente erra na escolha, mas se perguntar para um promotor o que direcionou você a colocar no polo passivo, a fazer a escolha do polo passivo, é uma escolha pragmática. Ele escolhe sempre quem tem. E como ele tem o poder de escolher, como nós falamos na aula passada, ele vai escolher mesmo. Aí você fala, mas o cara traz os outros por chamamento e denunciação. Bom, então você anulou minha escolha.
Então, o que adianta você falar que eu tenho o poder de escolha, se depois... Por isso que você precisa ver o que ele pergunta na prova. Se ele perguntar na prova se o réu tem direito ao chamamento... Não, direito ao chamamento à denunciação, não. Ele pode pedir direito a pedir, ele pode pedir tudo. Até que a rainha da Inglaterra venha no polo passivo. Pedir, você pode tudo. Agora, direito a... Quando você fala direito a, significa eu posso exigir. Isso não pode. Você viu aí que o autor é que tem o direito de escolha. A única que ele pode bater o pé é a seguradora. Por quê? Porque a seguradora, no artigo 101 do CDC, está dizendo que ela virá o polo passivo. É a única que ele pode bater o pé dizendo. Mas a legislação me contempla isso aqui. Então, quando se trata de ambiental, a jurisprudência ela é firmada no sentido de que denunciação e chamamento funcionam como exceções e não regra. E aí eu falei para você, vamos estudar então os elementos da responsabilidade civil. Eu preciso ter uma conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, danos que podem ser só ambientais, mas também tem os danos individuais resultantes de uma degradação e o nexo causal. Então, primeiro, como é que eu denomino aquele que com a sua conduta ou atividade causa uma degradação ambiental, consequentemente danos ambientais e até individuais? Então, a Constituição Federal chama de infrator, lembra? Ela diz assim, olha o artigo 225, parágrafo 3º, ela fala: as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a uma tripla responsabilidade. E a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 14, parágrafo 1º, fala: é o poluidor obrigado. São os termos que nós usamos. Então, a Constituição Federal fala em infrator, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente fala em poluidor. Então, nós vamos pegar o conceito de poluidor, que está no artigo 3º, inciso 4º, dessa Lei 6938/81. Então, na verdade, a gente usa o conceito legal de poluidor. Então, quando eu te dei aquela aula lá atrás do Cisnama, não sei se você lembra, né? Bem lá no comecinho, quando eu falei para você do Cisnama, deve ter sido 3ª ou 4ª aula, eu falei, tem algumas coisas que você não pode ignorar. Por exemplo, os conceitos do artigo 3º. O 3º inciso 1º diz o que é meio ambiente, o 3º inciso 2º diz o que é degradação, o 3º inciso 3º diz o que é poluição, o 3º inciso 4º diz o que é poluidor. Isso nós vamos usar o tempo inteiro. Então, aquele artigo 3º que eu falei para você, faça uma leitura bem cuidadosa desse artigo 3º, nós estamos usando o inciso 4º. O que é poluidor no direito brasileiro. Então, o artigo 4º, o inciso 4º diz, do artigo 3º, poluidor é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, não importa se de forma direta ou indireta ele causou dano à degradação ambiental. Esse é o conceito de poluidor no direito brasileiro. Então, poluidor no direito brasileiro é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, causador direto ou indireto do dano ambiental. E aí eu te dei aquele exemplo na aula passada. Então, aquele exemplo que eu te dei na aula passada, pessoal, de 3 empresas que poluíram uma área da cidade, tiveram a contribuição de uma pessoa física e do poder público. Então, isso aqui foi uma questão que caiu num concurso de magistratura, e eu sempre aproveito para mostrar para você. Então, agora eu vou colocar o problema como ele foi colocado. O problema era o seguinte: João, que era pessoa física, tinha um terreno vago numa cidade, e ele aluga para uma empresa. E ela coloca ali um posto de gasolina.
Só que ela fez um posto de gasolina já com problema no projeto, problema nos tanques de combustível. E eu tinha duas distribuidoras de petróleo que ela comprava, duas distribuidoras de combustível, perdão, que ela comprava então combustível na semana. Toda terça-feira a empresa B ia lá colocar, toda sexta a empresa C. E começou a ter vazamento. Começou a ter vazamento para o lençol freático, isso atingiu toda essa área aqui da região. O poder público foi acionado umas 10, 20 vezes lá pelos vizinhos, né? Porque talvez você não conheça isso, mas quando um posto tem vazamento pronunciado, aquilo começa a ter cheiro até nas casas, né? Porque existe uma coisa, pessoal, que quem não vê os laudos assim não percebe. Mas tem posto de gasolina que aquilo vai para baixo, assim, no lençol freático, e a pluma de contaminação ela anda até 1 quilômetro. Eu tive um caso aqui em São Paulo que cheirava a gasolina embaixo de um hospital, bem na parte de cirurgia. Falei, mas como é? E aí a gente procurando, né? Inquérito civil instaurado e a CETESB, até que eles foram achar. Aquele cheiro de gasolina que estava embaixo do hospital estava num posto de gasolina a 1,3 km, 1,3 km, 1.300 metros. Você vê, a pluma de contaminação passava embaixo de uma grande avenida e atingia o hospital lá embaixo. Você vê coisa louca. E sabe quanto tempo, às vezes, para você recuperar isso? Leva uns 5, 6 anos, às vezes. Por isso que você vê posto com tapume, você fala, nossa, esse posto está com tapume e não abre faz muito tempo. Então, porque ele não recebe mais licença enquanto ele não resolveu o problema, a descontaminação da área. E às vezes a descontaminação leva 5 anos. Que você tem que fazer regredir a pluma de contaminação inteirinha para você poder reparar o problema. É super sério o posto de gasolina. Só para você ter uma ideia, é uma das coisas mais sérias que tem. Então eles colocaram esse problema, então diziam que a pessoa física alugou para a empresa construiu um posto, 2 revendedoras colocavam combustível, o poder público nunca foi lá. Então eles perguntaram, na prova, quantos poluidores você enxergava. E agora você tem aqui a formulazinha, né? Quantos você enxerga? Então tem 5, ó. Uma pessoa física, 3 pessoas jurídicas de direito privado e a pessoa jurídica de direito público, ó. E aí vinha a pergunta, né? Aí ele falava para você dizer como é que era a responsabilidade de cada um. Como que eles contribuíam para a degradação? Então é simples, pessoal. Aqui, ó, a pessoa física, João, era porque ele não exerceu a função socioeconômica ambiental da propriedade. Se a propriedade é dele, ele não pode alugar e desaparecer. Não adianta ele pôr só o aluguel no bolso. Ele tem que verificar o que estão fazendo na propriedade alugada. Inclusive hoje, né, eu vejo contratos de locação, né, a gente vê isso todo dia, porque lida com isso todo dia, que hoje eles já estão colocando cláusulas específicas, que se o sujeito destinar o imóvel para qualquer situação que degrade o meio ambiente, ele tem o direito de retomar o imóvel a qualquer momento. Então hoje você já tem cláusula assim. Por quê? Porque eu ponho você no polo passivo, dono do terreno. Então o João, por conta disso, por ser o proprietário do terreno. A empresa A está aqui, ó, A, porque ela é a poluidora direta. Então o João está aqui, ó, poluidor indireto. Porque não é verdadeiramente o João que polui diretamente, né? Mas indiretamente ele o faz porque ele permite que a situação se mantenha. A empresa A está aqui, ó, causadora direta, porque é o posto de gasolina. A empresa B está aqui, também causadora direta. Aí me pergunto, mas por que a distribuidora de combustível é causadora direta? Porque a hora que chega o caminhão dela, abre o tanque lá do posto e começa a despejar, já está pingando. Já pinga lá naquele momento. Aquilo lá tinha vazamento contínuo. E a empresa C da mesma maneira. E o poder público, pessoa jurídica de direito público, que nunca foi lá, embora várias vezes foi chamado, está aqui, ó. Então, na verdade, ele queria que você indicasse, né, ainda que sucintamente,
por que você responsabilizava as empresas. E a responsabilização vinha daí. Inclusive eu tenho aqui um julgamento bem recente, dia 31 de março de 2016, que o STJ decidiu que posto e distribuidora de combustível são condenados por contaminação de lençol freático. Veja, caiu um caso desse lá, recentemente, março de 2016, portanto há 3 meses atrás, recurso especial 1.363, 107 do Distrito Federal. Eu não sei se você nota, né, no país, algumas distribuidoras de combustível, elas até saíram do país. Pode ver, a Texaco foi embora, porque teve umas que não aceitavam que nós colocávamos ela no polo passivo. Porque, veja, eu pegava o posto de gasolina quebrado e pegava uma empresa ferrada dessa. Eu punha só ela, eu posso escolher. E eles reclamavam, por que você me escolheu? Porque você é grande. A resposta era simples do promotor. Porque o cara está quebrado. Por que você não pôs ele? Porque não tem dinheiro. Como é que eu vou processar um cara 10 anos, porque uma ação civil pública demora 7, 8, 10 anos. Chega no fim, ganhei, vitória de pirro. Ganha e não leva, porque a hora que você vai cumprir a sentença não tem dinheiro. Então você hoje já imagina daqui a 8 anos o que vai acontecer. Então o que adianta você pôr uma pessoa que não tem dinheiro hoje? Já não terá nunca. Entenda, é tão fácil entender isso. Então se eu tenho o direito de escolher, eu não ponho ele, eu ponho a distribuidora. Você vê que tem distribuidora que oferece hoje gasolina, você já viu esses postos bandeira branca? Postos bandeira branca ele não põe lá de quem ele pega a gasolina. Você não sabe quem é que distribui para ele, porque ele vai pegando um monte. Só que não adianta nada, porque eu chego lá e falo, eu quero tudo as notas de onde você adquiriu o combustível. Ah, eu peguei de 10 bandeiras. Então, vou processar as 10. Então não adianta, o regime nosso é assim. E sabe onde está isso? Está numa resolução do CONAMA. Tem uma resolução do CONAMA que só versa posto de gasolina, que é a 273. A gente sempre estuda a resolução CONAMA 237, não é isso? 97, que é só você inverter, é 273, só que é do ano 2000. Isso aqui é uma resolução só para posto de gasolina. E aí está escrito que as distribuidoras de combustível respondem solidariamente com o posto. Então o nosso sistema ele é bem diferente, isso que eu falo, né? Não é a responsabilidade civil comum como você estuda, né? Porque na responsabilidade civil comum, se eu chamo um devedor, você pode trazer o outro. Quando chega aqui, o STJ breca. É aquela jurisprudência que eu falei para você na aula passada. Ele fala que, como regra, você não tem chamamento, não tem denunciação. Por quê? Porque você está invocando responsabilidade objetiva. E quem chama o outro está invocando subjetiva. Por isso que ele breca, ele fala, não, você paga e ao final você vai discutir. Porque basta que uma empresa dessa traga outra quebrada e você ferrou. Eu estou com um problema seríssimo num caso grave. Ainda bem que eu tenho 6 empresas. Então são 6 empresas no polo passivo e o poder público. E aí uma abriu recuperação judicial. Ela tinha um volume de dinheiro muito grande que estava retido para enfrentar os danos ambientais. E você já deve ter visto que a jurisprudência do STJ diz que quando eu tenho situações de recuperação, o dinheiro vai para onde? Vai para recuperar a empresa. Puxa, todo o dinheiro que estava destinado para recuperação ambiental, o ministro, não lembro qual foi o ministro, chegou no STJ e ele falou assim, ele será todo utilizado para a recuperação da empresa. Meu Deus do céu. Então, se esse troço continuar, eu fico até com receio das empresas acabar entrando em recuperação de maneira fraudulenta. Aí eu falei para o colega, veja se não tem fraude nisso aí, porque aí fica fácil. É um problema sério. Entramos até com recurso especial agora no caso para tentar demover essa ideia dizendo, olha, você não pode colocar a recuperação da empresa prioritariamente a recuperação do meio ambiente, porque um tem sentido individual, outro sentido coletivo. Sei não se eu vou ser feliz, viu, porque é contra a jurisprudência do STJ. Então a gente não, se você deixar uma empresa que está quebrada no polo passivo, você corre muito risco. Então a gente não põe, a gente não coloca.
Aí, por isso, veja, quero que você pense. E sabe onde mais a jurisprudência mais evolui? Aqui, ó. A jurisprudência está evoluindo aqui, ó, no poluidor direto e indireto. Sabe que outro dia o ministro do STJ, do STJ, o Herman Benjamin, ele disse, essa aqui é uma boa também, que nós estamos usando bastante. Ele disse que banco que financia empresa poluente é poluidor indireto. Ele tem que cortar o financiamento. Sabia que ele falou isso num acórdão? Então agora, quando tem banco financiando, a gente vai em cima do banco. Porque veja, se a empresa é poluente e ele está dando dinheiro todo mês, o que ele está fazendo? Está ajudando a poluir. Ele não é o poluidor direto, mas é o indireto. Então veja, o proprietário do terreno, o banco que financia a obra, o poder público que não vai lá. Bom, veja como o indireto começa. Para que o aluno entenda direito, eu sempre falo assim, ó, né, porque penal é uma coisa que você estuda a vida inteira. Imagine que o causador direto é o autor do crime e o indireto é o partícipe, é aquele que de qualquer modo contribui. É mais ou menos isso que o STJ trabalha, só para fazer um paralelo. Quer dizer, quem colaborou de alguma maneira com a degradação é poluidor indireto. É assim que o STJ tem trabalhado. Então, outro dia ele também decidiu, era assim, era uma empresa, tinha uma empresa enorme que adquiria de umas 200. E os 200 praticavam danos ambientais em relação àquilo de que se valia a empresa principal. Em vez do colega entrar contra as 200, ele fez o quê? Porque se eu tivesse que entrar contra 200, eu teria que fazer 200 ações, porque ninguém é louco de pôr 200 ações num polo passivo de uma ação só. Não vai acabar nunca. O que ele fez? Ele pôs a no meio. Aí perdeu em primeiro grau, quando subiu em segundo grau, fui lá naquele acordo do Herman Benjamin, porque ele escreveu também. Aquela empresa que se beneficia da degradação dos outros é poluidor. Aí eu usei esse acordo e coloquei. Aí o TJ de São Paulo me deu pau. Eu peguei esse acordo, como acordo no paradigma, dissídio jurisprudencial, chegou no STJ, Humberto Martins disse, perfeitamente, como diz o Herman Benjamin lá atrás, quem se aproveita da degradação do outro, degradador é. Então você vê que vai formando, é assim que a gente forma a jurisprudência. Por isso que eu leio jurisprudência. Porque às vezes eu resolvo os meus casos com jurisprudência. Eu leio uma jurisprudência, eu coloco, juro, chega a colocar assim, eu tiro e colo assim, eu tenho o quadro que eu fico olhando, para não esquecer. Aí quando chega um caso assim, eu olho, eu falo, vou usar isso aqui. Então, no meu parecer, eu já uso e digo, olha, se você disser que não, senhor TJ, eu vou ao STJ com base em dissídio jurisprudencial. Então, a gente usa bastante, por isso que eu leio jurisprudência a vida inteira. E não é só ler jurisprudência, porque às vezes a ementa, para você a ementa já está bom, né? Porque tem aluno que não lê nada. Eu já passei da fase de ementa, eu olho a ementa, mas eu vou ler o voto do ministro. Porque às vezes no voto do ministro está o complemento que você precisa. Então a gente começa a ver, mas é assim mesmo, né, gente? Lá atrás eu também só lia ementa. Lá no começo eu não lia nada, depois só ementa. Hoje a gente lê o voto do ministro, você vai selecionando os acordos e eu leio o que o ministro diz. E aí eu tenho lá no meu computador, eu já tenho um local só dos recursos especiais extraordinários que são paradigmas para mim. Eu tenho lá uns 80. A hora que eu estou com um caso na mão, eu já sei exatamente... Eu faço uma ementazinha de tudo que está escrito até no voto do ministro. Então eu abro e dou uma lidinha. Quanto que eu gasto? 10 minutos. Um dia você vai ser profissional assim, porque eu sou bem profissional trabalhando. Tanto que eu tenho assim, eu guardo as minhas coisas no computador, na nuvem 1, na nuvem 2. Eu tenho tanta coisa que eu vou arquivando em vários locais. Eu não posso perder aquilo lá, porque aquilo lá são 15, 20 anos de trabalho. Então eu tenho um arquivo no computador, eu tenho lá, como é que chama, aquele HD externo, tenho nas nuvens, então eu tenho 3 locais. Porque outro dia, não sei se você sabe, né? Não sei o que aconteceu, deu um tilt lá no meu computador, sumiram lá uns 300 arquivos. Ave Maria, eu nem sei o que sumiu, sabia? E aí eu falei, isso eu não vou passar mais não. Sumiu de repente.
desapareceu, não sei o que aconteceu. Aí eu chamei o técnico, ele acha que sobrecarregou e ele acabou aliviando alguma coisa, entendeu? Não, mas alivia, é igual filme quando você está gravando, né? Você vai gravando na Sky e de repente dá o número lá, ele corta alguma coisa que ele imagina, sei lá. E eu é que quero fazer o selecionamento para jogar fora. Então o que eu fiz? Eu arquivo em 3 lugares. Então um dia você vai ser bem organizado assim. Então hoje quando cai um caso, eu vou no meu banco de dados, às vezes está tudo já numa sequência. As teses, assim, que eu já trabalhei, né? Já fiz isso antes. Então beleza, ó. Aí ele perguntou assim, isso aqui era a prova da magistratura, hein? Ele perguntou quantos eram, qual era a responsabilidade, por que eles respondiam, e aí ele perguntava, era uma prova de magistratura, ele falou, ó, o Ministério Público vai fazer ação civil pública, quem ele é obrigado a pôr no polo passivo e por quê? Aí você tinha que falar que ele podia escolher, porque a responsabilidade era solidária e se tivesse chamamento... Pô, olha, essa era a questão que ele fez, olha que bacana. Então aquele caso que eu te dei aula passada foi bem pensado, né? Já trouxe caso pensado, que é para você enquadrar aqui, ó. Então, você pode ser, como você pode observar aqui, ó, você pode ser punido por ação e por omissão. Você pode ser responsabilizado por ação e omissão. E não adianta você falar assim, eu tenho uma atividade ilícita. Outro dia, o colega processou uma empresa que fazia tijolos e telhas. Aí já começou lá na contestação, né? Mas a minha atividade é lícita, eu fabrico tijolos e telhas. E veio falando essa bobagem até aqui em cima. Puxa vida, no parecer eu falei, escuta, você fabrica tijolos e telhas? Parabéns, a atividade é lícita, mas a ilicitude que está sendo imputada a você é do forno jogar material poluente, não de fabricar telha e tijolo. Você pode fazer o resto da vida. Então não adianta a sua atividade ser lícita. Atividades lícitas podem gerar danos ambientais, desde que você esteja com o forno desajustado e jogando material poluente na atmosfera. Entende? Isso não é explicação, não é justificativa. E não vai elidir a sua responsabilidade, a atividade de ser lícita. Inclusive eu pus, já que a atividade é lícita, você só vai ter uma responsabilização pelo dano ambiental. Se fosse lícita, seriam 2. Então não adianta ser lícita. Minha atividade está licenciada. Parabéns. Eu ponho no meu parecer. Se a sua atividade está licenciada, o senhor não responderá pela infração do artigo 66 do decreto, que vai de 500 a 10 milhões de reais de multa, e nem pelo crime. Só que isso não diz que tem atividade que recebe licença hoje, amanhã ele vai lá e desliga uma coisa que ele não podia desligar. Pronto, já causou um dano ambiental. A atividade ser lícita e estar autorizada não significa que ela não está poluindo, gente. Entenda. Tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tenho várias atividades que são lícitas, estão autorizadas, estão licenciadas e há poluição. Pronto. É isso que você tem que entender. E pode ser tanto poluidor direto como indireto. Aí vem a questão dos danos. Como você viu, o artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ele diz: é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar os danos, a reparar ou indenizar os danos ambientais e causados a terceiros em razão da sua atividade. Então está lá na lei que o infrator responderá pelos danos ambientais e individuais. Os ambientais patrimoniais, ninguém tem dúvida. Existia uma dúvida até há pouco tempo se os danos morais coletivos difusos seriam indenizados. Então, essa discussão, pessoal, se eu estivesse dando aula aqui há 5, 6 anos atrás, eu diria para você que o STJ estaria dividido. Porque até uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, existia uma divisão no STJ, né? Metade dos ministros entendia que não cabia dano moral coletivo. Metade dos ministros entendia que sim. E o pior era a explicação daqueles que diziam não, né? Porque os ministros que diziam
que não cabia dano ambiental moral, difuso, portanto, ou coletivo, eles diziam o seguinte, os ministros, nos seus votos, né? Que dano moral é dor e coletividade não sente dor. E aí eu perguntaria para ele hoje como é que a Argentina amanheceu hoje. Então a nação não sente dor. Vá na Argentina hoje e veja se não há um choro coletivo. Como aconteceu no Brasil em 82, quando a seleção de 82 perdeu. Porque, na verdade, hoje se a seleção perder, ninguém liga mais. Por quê? Porque eles não ligam para a seleção. No Brasil é diferente. Quem veste a amarelinha hoje são os do vôlei, que quando perde a gente fica super chateado, porque o cara quer jogar na seleção de vôlei. Mas no futebol os caras não estão nem aí, desculpa, com todo o respeito. Quando perde hoje para mim é a mesma coisa que nada. E a seleção de 82 era uma paixão jogando, e a nação brasileira ficou 3 dias desnorteada. Então eu diria para os ministros hoje, senhores ministros, vão na Argentina e vejam como é que está. Então ontem eu já vi o Olé à noite, né? Eu particularmente torci pela Argentina, sou bem honesto. Eu acho o futebol argentino maravilhoso, de toque, eu acho muito bom. Faz 23 anos que eles não ganham nada, eles são ótimos, tem que ganhar. As pessoas têm que ganhar, elas têm que merecer coisas. Então ontem eu torci para a Argentina. E eu achei... O Chile ganhou o ano passado, em cima da Argentina. Achei que as pessoas têm que merecer coisas. Mas não é só merecer, tem que ter resultados. Então eu diria isso para o ministro. E a gente falava, quando eu escrevia lá atrás, né? Porque eu estou na Câmara Ambiental, você sabe, 14 anos. Então a gente fala isso há muito tempo. Bom, resumindo a história, né? Graças a Deus a ministra... Teve uma ministra que tem um voto maravilhoso que eu vou passar para você. E ela dá bem o tom de hoje, o que o nosso STJ pensa. Então, a ministra... Deixa eu achar aqui, pessoal. É o recurso especial 1269-494 de Minas. Então a gente não contestava, né? Aqui, ó. Ministra Eliana Calmon, né? Sempre com votos maravilhosos. Ministra Eliana Calmon, recurso especial 1269-494 de Minas. Em 2013, pouco tempo antes dela aposentar, aí é o exemplo de ministra que não precisava aposentar nunca, né? Tem uns que já foram tarde, mas tem uns que não deveriam ter ido nunca. Esse é o tipo de ministra que tinha que ficar até os 100 anos decidindo pelo equilíbrio que ela tem. Então ela escreveu aqui nesse acórdão, pessoal, de 2013, pouquinho antes de aposentar. Você lê no item 3, né, da ementa. O dano ao meio ambiente, por ser um bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí ela matou essa história dos outros ministros, dizendo: o dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado e não é necessário demonstrar que a coletividade sente dor, repulsa, indignação, como se fosse o indivíduo lesado. Então esse acórdão, ele redefiniu a jurisprudência do STJ, dizendo que não é preciso que você demonstre dor, nada disso. Então, o que a gente demonstra hoje para pedir dano moral coletivo? Porque outro dia que era uma prova e o aluno errou, meu Deus. Quando você pede dano moral coletivo, o dinheiro vai para o fundo de interesses difusos lesados. Artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. Vai para o fundo, não vai para ninguém. Então, quando você tem um dano ambiental moral difuso, o dinheiro vai para o fundo. Você fala, mas qual é o valor? Então, o valor é arbitrado, o juiz vai fazer um arbitramento. E o que você vai alegar? Você vai alegar má fé com a coletividade. Então, outro dia nós tivemos um caso de construção de moradias em área contaminada, e o cara sabia o que era pior, então foi doloso. Porque ainda quando é culposo, ainda você tem um pouco, alivia um pouco, né? O sujeito não fez o exame do terreno para ver se era contaminado, não era doloso, porque conseguiu descobrir no inquérito civil que ele tinha conhecimento disso. Então, isso é a coisa mais horrível que existe.
Você sabe que um lugar é contaminado, você faz então empreendimentos em cima, e você sabe que daqui 5, 10 anos, o que vai acontecer? Vai vir o gás, vai aparecer o gás metano. E as pessoas ficam sem saber o que fazer. A pessoa fica ali perdida, que às vezes uma ação civil pública demora 10 anos. Isso é um absurdo. Isso aí cabe dano moral difuso. Então eu quero que você entenda que o dano moral de natureza difusa, quando você pede que o juiz arbitre um valor, ele vai para o fundo. Então ele não tem um valor, ele não é puramente patrimonial, gente, porque o fundo é coletivo. O fundo é da coletividade. Se você ler as normas que regram o fundo de interesses difusos lesados, você vai ver que esse valor ele é direcionado para recuperar meio ambiente no Estado ou no país. Então ele tem um sentido difuso. Embora seja dinheiro, mas não é puramente patrimonial. Ele é patrimonial. Eu escrevi outro dia isso num artigo. Ele é patrimonial para quem recolhe o valor, mas para a gente que recebe ele tem um tom difuso. Diferente. Aí o dano patrimonial, individual e o moral, estes vão para o indivíduo. Esse sim. Então quer dizer que ele pode ser punido pelo dano moral de duas maneiras? Claro. Uma individualmente e outra para a coletividade. E aí você já sabe, né? O dano ambiental não prescreve. Não prescrevem os danos ambientais. Isso eu falei a aula passada para você, quando eu cheguei naquele ponto de prescrição, lembra do artigo 21 do decreto 6.514? Eu falei, olha, danos, infração administrativa prescreve, crime prescreve, e isso não afasta a obrigação de reparar o dano. Então os danos ambientais não prescrevem, mas os individuais prescrevem. Então quando o sujeito entra com uma ação individual reclamando um dano que ele ou a sua família sofreram, né? Os danos que ele ou sua família sofreram, essa ação individual prescreve. Nenhum lugar está escrito que dano individual não prescreve. Dano individual prescreve. Os danos que não prescrevem são os ambientais. Como eu li para você, que está escrito lá no artigo 21, aula passada, do decreto 6.514/08. Lembra que nós lemos isso, aula passada? Os danos ambientais, lembra que está escrito lá? Se a infração administrativa prescrever, lá não está escrito crime, mas você põe também o crime. Isso não elide, ainda falei para você, lembra que a lei, ela utiliza a expressão elide? Isso não afasta a obrigação de reparar o dano. Então, os danos ambientais não prescrevem. Veja, por exemplo, o recurso especial, de novo, Eliana Calmon, né? 1.120. Deixa eu só confirmar. 1.120, 117, isso. A gente usa tanto, né, gente? Mas não custa, usa todo dia. 1.120, 117 do Acre. Dá uma olhadinha nesse acórdão. De novo, a ministra Eliana Calmon, né? Deixando bem claro isso. E aí, lembra de aula de processo coletivo, gente? Quando você entra com uma ação civil pública, você pode entrar com uma ação pedindo o quê? O ambiental e o individual homogêneo, sim? Quando você faz o pedido individual homogêneo, você está pedindo que o poluidor, o que ele faz? O que você está pedindo que ele faça? Que ele indenize os danos causados a todos os indivíduos. Esse é o individual homogêneo. Então você pode, numa ação individual, pedir para um, ou numa ação civil pública, pedir para todos. Ó. Aí o cara pergunta lá, doutor, mas o senhor está falando que o dano individual prescreve. E numa ação civil pública, o que você responde? Vamos, turma? É aí que ele vai separar o joio do trigo, hein? Vamos lá, alguém me diga. Excelência, eu estudei na execução de uma sentença individual homogênea que, transitada em julgado a decisão, a prescrição se dá com 5 anos.
O cara tem 5 anos para se habilitar. Quem não se habilitar, perdeu a possibilidade de liquidação e execução individual. Parabéns, doutor. O senhor vai estar tomando posse daqui a pouco. Então, é aí que eu falo para você. Não adianta eu dar a matéria e você não estudar. Aqui, aí é execução coletiva. Então, prescreve, doutor? Sim, 5 anos. Mas aqui está escrito no artigo 100, doutor, que se em 1 ano não tiver habilitação em número necessário, os legitimados do artigo 82 já podem entrar com a liquidação para levar para o artigo 100. Sim, excelência, mas isso não é prescrição nem decadência. Isso é um prazo apenas para concomitante correr as liquidações e execuções individuais e a do artigo 100. Só que ainda tem mais 4 anos aqui. Lembra aquele quadrinho que eu te dei? Então, se você tiver um cara lá na banca que saiba isso, ele vai espremer você. E às vezes, por causa de você não saber tudo isso, ele fala, doutor, no ano que vem, então. Percebe ou não? Então você tem que estar preparado. Você percebe que tudo é um todo? Você tem um todo. Tudo que eu dou para você é um todo conjugado. Você tem que saber, porque ele vai chegar aqui e ele vai perguntar para você, doutor, parabéns, até aqui eu gostei. Quer dizer que o indivíduo pode entrar com uma ação individual, sim, e reclamar o quê? Os danos patrimoniais e morais. Prescreve, sim. E os ambientais? Não prescreve. Mas o senhor não pode entrar com uma ação civil pública pedindo os individuais também? Sim, sim. E como é que chama esses interesses? Interesses individuais homogêneos. E ele prescreve, excelência? Então, quando o promotor entra com a ação, aí você vai falar daquele artigo 100, aquele troço lá, que prescreve em 5 anos, habilitação. Estou mostrando para você como é que estuda. É você saber o todo. Ele quer que você diga para ele como é que é o sistema. E aí, às vezes, eu estou assistindo oral, o que acontece? Então, se eu fizer perguntas isoladas, doutor, passado o prazo lá de 1 ano, o que o promotor faz? Faz a liquidação e execução para o artigo 100. Doutor, você entendeu? Você vai, aí, quando ele faz a pergunta integrada, você não sabe responder. É isso que a banca sempre fala. Você sabe isoladamente responder. Por quê? Porque você estudou assim, tum, 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 tum. A hora que eu faço o todo, o aluno não sabe responder. Então falta essa maturação. Entenda. Aqui você tem que parar e falar, mas e se entrar com uma ação civil pública? E se fizer o pedido de homogênea? Então aqui as pessoas vão poder se habilitar. Deixa eu ver um pouco aquela aula de execução coletiva. Como é que funciona? É isso que precisa. Sabe onde ele vai tirar isso? Porque na prova a preambular é mais pergunta-resposta, mais simples. Ele não vai fazer se. Apesar que tem alguns concursos que fazem umas perguntas desse tamanho, né? Pelo amor de Deus. Tinha que ser uma coisa mais rápida mesmo para ver se você sabe. É na prova escrita e no oral, como caiu. Você vê isso aqui que eu falei para você do concurso lá, da magistratura, eles fizeram isso numa pergunta escrita. Pediu para você discorrer sobre isso aqui. Aí você tem que ter um todo. Quanto mais informações você colocasse, mais você seria valorizado. Ele colocou isso lá. Quanto mais informações a respeito você... Então você poderia mesmo aqui dizer, ó, e os danos ambientais não prescrevem, você poderia entrar nisso. Porque ele deixava você escrever à vontade. Era quase que uma dissertação. Ele deu um problema e mandou você dissertar sobre responsabilidade civil. Maravilha isso. E finalmente, pessoal, o terceiro item, que é o nexo causal. Olha, isso cai, toda a prova eles perguntam, é possível responsabilizar alguém sem nexo causal? Não é. Só que o nexo causal, ele é direto e indireto. É aqui que cresceu, pessoal. É aqui que está o proprietário do terreno que nada faz. É aqui que está o poder proprietário, né? É aqui que está o proprietário do terreno que nada faz, que é o João lá. É aqui que está o poder público que se omite. É aqui que está o banco que está financiando a obra. É aqui que está a empresa que se vale da prática lesiva dos outros para ganhar dinheiro. Então, tudo isso que eu estou falando isso aqui para você está no recurso especial 1071741 de São Paulo. Então, pega esse acórdão aí
E você vai chegar num ponto, deixa eu ver qual é o item da ementa. É onde o ministro diz tudo isso que eu estou falando. Deixa só eu achar aqui. Aqui, pessoal, olha, essa ementa, ela é comprida, né? E olha o que diz aqui o ministro no item 12. No item 12 da ementa, ele escreve assim: para fins de determinar o nexo causal do dano urbanístico ambiental e eventual solidariedade passiva, equiparam-se. Então ele fala, quem é que responde? Equiparam-se quem faz, que é o poluidor direto, quem não faz quando deveria fazer. Aí ele começa a falar do indireto, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cabe quando lhe cabe, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que faça, olha o banco aqui. E quem se beneficia quanto outros fazem. Por uma degradação ambiental. Então você veja que esse acórdão ele amplia o poluidor indireto. E para terminar essa história, pessoal, no estudo do nexo causal, quando o sujeito tem uma atividade, nós sempre aplicamos a teoria do risco da atividade. E sempre houve uma discussão se seria risco criado ou risco integral. Então, existe uma diferença? Claro que existe. Porque quando você segue a teoria do risco criado, você admite excludentes. E quando você não admite, quando você tem o risco integral, você não admite excludentes. Então, isso aqui foi uma discussão que reinou durante muito tempo, se eu aplicaria risco criado ou risco integral. Quando eu dou essa aula aqui, eu sempre aproveito para lembrar as aulas de direito do consumidor. Você lembra do direito do consumidor? Lembra do artigo 12? O artigo 12 versa sobre o quê, pessoal? Fato do produto. Então lá, lembra? Artigo 12 diz, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão do fato do produto. Lembra disso? Vamos agora ao parágrafo terceiro. O que ele diz? Parágrafo terceiro. Esses 4 não serão responsabilizados quando provarem. Quando provarem o quê? Você lembra? Que não colocaram o produto no mercado, que é o inciso 1º, que o defeito inexiste, que é o inciso 2º. O que diz o inciso 3º do 12, parágrafo terceiro? Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então veja, quando ele fala que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, importador, ele está adotando o risco criado. Ele fala, se você é o produtor, é o fabricante daquele produto, mas um terceiro causou o problema, você escapa pela responsabilidade por fato de terceiro. Olha como está escrito na lei que é risco criado. E não, no ambiental não está assim claramente estabelecido. Até que o STJ veio no recurso, vou pôr RR, porque é recurso repetitivo, 1.327, não, é 1.374. 1.374, 284 de Minas Gerais. Isso aqui é um acórdão, pessoal, de agosto de 2014. Então, para quem não sabe, esse caso aí, ó, de Minas, ele aconteceu em 2007. 2007 você não lembra, né? A gente, como está no ambiental aí há 18 anos, tem lembrança.
Em 2007, estourou uma barragem de uma mineradora em Minas, na cidade de Muriaé. Igualzinho aconteceu agora da Samarco. Então, essa não é a primeira ocorrência. 7 anos atrás teve uma. Só que, proporcionalmente falando, deve dar 1/4 desse desastre. Ela era menor. Então, houve o estouro da barragem, a lama foi toda para o rio Muriaé. O rio Muriaé deságua no rio. Eu lembro que o Rio de Janeiro ele ficou um tempo sem usar água. Esse caso chegou no STJ em 2014, 7 anos depois. E o STJ, olha o recurso repetitivo, o que ele escreveu. Para fins do artigo 543-C do CPC, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e sempre informada pelo risco integral. Portanto, não cabe invocação pela empresa de excludentes de responsabilidade. Pronto. Então acabou. De 2014 para cá, a responsabilidade ambiental é pelo risco integral. Não adianta você invocar, então, caso fortuito, força maior e fato terceiro. Não aplica. Fala, então eu faço o quê? Reza e faz seguro. Não tem outro jeito. É isso que o STJ diz. Isso aqui caiu na prova. Lembra que eu falei para você da aula passada, da prova de Pernambuco? Para delegado? Olha a prova de delegado de Pernambuco, qual foi a última questão? Você vê como é que os caras perguntam, né? Prova de delegado, eles perguntaram. Questão número... Pernambuco. 11 questões de ambiental, né? Última pergunta, 91. A responsabilidade civil por um grave acidente ambiental que ocorra em uma região de um estado da federação será A, subjetiva, risco-proveito, B, objetiva, risco criado, C, objetiva, risco integral. Era essa. D, subjetiva, risco criado, E, subjetiva, risco integral. Tá aí, ó. Estou mostrando para você como é que cai. Essa foi a pergunta de 2 semanas atrás, 1 semana atrás, né? Na prova de delegado de Pernambuco. Conclusão, enquanto no CDC a gente segue risco criado, atualmente a jurisprudência pode mudar, no ambiental é risco integral. Não adianta você alegar caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, recurso repetitivo, tá aí. Beleza? Já voltamos.